Então, vamos lá. Parashat Vaigash, vamos ler ela essa semana, Bezerrat Hashem. Parashat Vaigash conta mais ou menos a história de Yosef como já rei do Egito, os irmãos de Yosef chegando até Yosef, pedindo comida, Yaakov vindo desce para o Egito. Mas, na verdade, eu queria estudar junto com vocês um ponto sobre Yosef. Estão me escutando? Está todo mundo escutando? Sim. Ótimo, ótimo, ok. Eu queria estudar hoje um ponto com vocês, um ponto sobre a pureza nas ações de Yosef que a gente vai estudar, como Yosef é puro em suas ações, e Bezerrat Hashem a gente vai ver isso em relação também à nossa vida, no nosso dia a dia, como a gente pode trabalhar em relação a isso. Então, em primeiro lugar, uma coisinha da Parashá da semana anterior. O Midrash traz Ashrei HaGever Asher Sam Hashem Mivtacho. O Midrash, ele meio que fala um pouquinho, não vou falar mal, mas ele faz uma pequena observação sobre Yosef. O Midrash fala o seguinte, olha, Yosef, ele ficou 2 anos a mais na cadeia. Yosef estava na cadeia, ele foi colocado na prisão, e ele ficou 2 anos mais do que ele precisava ficar. Por quê? Porque quando o Sara Mashkim, o ministro da bebida lá de Paró, foi tirado, e Yosef decifrou para ele o sonho, que ele vai voltar e vai voltar a servir o rei Paró, Yosef, ele fala para ele, olha, quando você voltar para Paró, por favor, se lembre de mim, por favor, para me tirar daqui. E o fato de Yosef ter falado para o Sara Mashkim, se lembre de mim, vai miketz shnatayim yamim. E foi no final de 2 anos, Yosef ele ficou 2 anos a mais na prisão por causa disso. Assim fala o Midrash. Parecendo que o Midrash está falando que Yosef não teve bitachon, não teve confiança total em Hashem. Porque ele falou para o Sara Mashkim, im zechartani, olha, se lembre de mim, por favor, quando você voltar para o rei Faraó. Assim fala o Midrash. Yosef foi meio que castigado. Porém, em Parashat Miketz ainda, na Parashat da semana passada, Yosef sai da prisão, Yosef vai até Paró para decifrar os sonhos dele, na Parashat da semana anterior, certo? E Yosef fala no final, olha, Paró, você tem aqui 7 anos de fartura, 7 anos de fome, Yere Paró ish navon vechacham veshitiu aleres mitzrayim. Paró, você deve procurar uma pessoa muito sábia, muito esperta, que vai conseguir dominar, vai conseguir colocar o Egito em ordem durante os 7 anos de fartura, para poder proteger o Egito nos anos de fome, para ter comida nos anos de fome. Fala o Ramban algo fantástico, fala o Ramban na Parashá da semana anterior. Yosef, quando ele fala para Paró, Paró, você deve achar alguém esperto, alguém raham, ele está pensando nele. Ele está pensando nele. Assim fala o Ramban, lo nitkaven ela leatzmo. Yosef, ele está vendo que Paró agora está gostando dele, está gostando de como ele está decifrando o sonho. Então, Yosef, ele está pensando nele, olha, Paró, pega alguém aí que tem sabedoria para dominar, para governar o Egito nos 7 anos de fartura, para manter a economia boa mesmo nos anos de fome. Lo nitkaven ela leatzmo. Assim falou Ramban. Yosef, ele, bavur sheivcharu oto, ele fez isso para que escolham ele, para ele ser o economista do Egito, que é Chacham Einav Berosho. Pergunta o Rav Simcha Zissel Broi de Rosh Yeshivat Hebron, Zecher Tzadik Livracha, ele pergunta, peraí, tem aqui uma contradição. O Midrash fala que Yosef foi castigado pelo fato que ele pediu para o Sara Mashkim lembrar ele perante Paró para tirar ele da cadeia. Ou seja, ele deveria ter bitachon, confiança total em Deus, e não fazer nada com algum tipo de interesse pessoal para ele sair da cadeia. Confiar em Deus que vai dar certo. Mas aqui ele está falando para Paró, está dando para Paró uma dica. Olha, Paró, você deve achar uma pessoa. E ele está falando isso pensando nele. Ele está falando isso meio que colocando ele como a pessoa que vai ser, a pessoa que vai merecer essa posição. E aqui ele não é castigado, aqui está tudo certo. Assim pergunta o Rav Simcha Zissel Broide. Fala o Rav Simcha Zissel Broide, é algo fantástico. A gente vê daqui que Yosef, ele tem um conceito chamado Taharat HaMaasim. Ele é muito puro em seus atos. Yosef, ele sabe diferenciar, ele sabe distinguir quando ele passa dos limites, quando ele
faz uma coisa, uma istadlut, uma tentativa que é um pouquinho errada, e quando ele faz a tentativa, quando ele faz uma istadlut, quando ele tenta dentro daquilo que Hashem permite a gente se esforçar. Na verdade, o Rav Simcha celebrou ele fala o seguinte, ele fala, olha, Yosef, ele nunca pensou no interesse pessoal dele, ele nunca perdeu a confiança em Deus quando ele pediu para o Sara Mashkim lembrar ele perante Paró. O problema de Yosef foi como ele falou. Ele falou da maneira errada. Ele falou umas palavras a mais que ele não deveria ter falado. Não é que ele, Chas v'Shalom, teve problema no bitachon dele. Yosef, ele sabia bidiuk o quanto a pessoa pode leista dele, pode se esforçar, e o quanto ele tem que lismor, o quanto ele tem que se apoiar em Deus. Certo? Nós vivemos num conflito. Eu trabalho, eu confio no meu trabalho, por outro lado eu confio em Deus, é uma sugiá, é um assunto bem, bem complexo, entender o quanto eu posso me esforçar e o quanto eu preciso, ashlech al Hashem yavcha, confiar em Akadosh Baruch Hu, certo? É uma sugiá complexa, é uma sugiá complicada, não vamos entrar nela hoje, mas Yosef, ele sabia bidiuk, ele era tão puro nas suas ações, que ele sabia exatamente qual que é o limite, que até lá ele pode fazer as coisas e de lá por diante ele para, ele não faz, ele confia em Deus. O erro dele com Sara Mashkim foi um erro na fala. Ele errou falando e falou palavras a mais. Por isso ele ficou mais 2 anos na cadeia, na prisão. Mas aqui, quando ele fala para Paró, olha, Paró, você tem que achar uma pessoa que vai ser o grande economista do Egito, que vai governar o Egito nos 7 anos de fartura, e ele está pensando nele, e ele está falando isso para que Paró eleja ele como essa pessoa. Na verdade, aqui ele não está errando, ele sabe bidiuk, qual que é o gvul, qual que é o limite, da onde eu posso tentar, aonde eu posso me esforçar, e o resto, lá eu confio em Deus. Eu não quero entrar nessa sugiá, uma sugiá complexa, um dia, Bezerra Hashem, a gente estuda ela, mas o que eu quero falar daqui nós vemos a grandeza da pureza das ações de Yosef. Yosef, ele é muito puro em seus atos. Ele não faz nada com o interesse particular dele. Ele sabe bidiuk, purificar as suas ações. Até onde eu posso ir, a partir de quando eu confio em Hashem. Automaticamente ele sabe que ele não pode fazer as coisas, ou seja, ele tenta não fazer as coisas de acordo com o interesse pessoal dele, fazer as coisas lechem shamayim, como se deve fazer. Nós vamos tentar trazer aqui algumas provas, e depois vamos falar de nós mesmos, mas algumas provas de Yosef HaTzadik, o quanto ele é puro, o quanto ele tem Toar Amidot, Toar Amaasim, o quanto ele é puro em seus atos. Olhem só que interessante. Por enquanto vamos falar das parshiot anteriores, já vamos chegar na nossa parashá. Yosef, ele passa por uma história difícil com a esposa do patrão dele. Yosef é contratado para trabalhar na casa de Potifar. Ele é escravo de Potifar. Yosef é escravo de Potifar, certo? E a esposa do Potifar, ela tem uma certa vontade de estar junto com Yosef, e ela tenta, e Yosef nunca cede, nunca faz nada, até que um dia, vai avó abaita, ela solta melachto, ele estava sozinho em casa trabalhando, ela veio, ela segurou nas roupas dele, tentando forçar que ele faça um pecado com ela chegou a tirar as roupas dele, Yosef deixa as roupas dele lá e vai embora. Fala o Ramban, por que Yosef deixou as roupas dele na mão dela? Por que ele não, com força, tirou as roupas da mão dela? Era isso que incriminou ele. O fato das roupas dele estarem na mão dela foi isso que trouxe para ele o crime, isso que incriminou ele. Ela falou, ele veio até mim, essas são as roupas dele, ele tirou as roupas em cima de mim, ele tentou me forçar a estar junto com ele. Yosef, que era muito mais forte que ela, poderia usar a força dele física, ele era um homem mais forte do que aquela mulher, poderia usar a força dele física para tirar as roupas, pegar as roupas e sair correndo. Porque ele não fez isso. Porque ele saiu sem as roupas dele. Assim pergunta o Ramban. Responde o Ramban, ele fez isso por causa do kavod, do respeito que ele tinha pela patroa dele. Ou seja, naquele momento difícil, de dificuldade, Yosef poderia pensar no interesse particular dele. Pegar as roupas e sair. Ele ia sair sem roupas, ficar com vergonha. Ele ainda não era rei do Egito, ele era um escravo na casa de Potifar. Potifar confiava nele 100%. Potifar era muito rico, ele era um dos ministros de Faraó.
Tudo comandava Yosef na casa de Potifar. Onde Yosef tocava, ele tinha sucesso. Yosef comandava tudo, era o escravo número 1 lá. Yosef preferiu respeitar a sua patroa, Gvirtá, Kvod Gvirtá. O Ramban fala, ele viu o Kavod da patroa, do patrão e da patroa dele nos seus olhos, preferiu respeitá-la do que pegar as roupas dele pelo interesse dele. Ou seja, ele colocou o interesse dele em segundo plano. Em primeiro lugar, ele viu o que é certo fazer aqui. É certo eu respeitar ela. Pode ser que vai me incriminar, não tem problema. Eu vou agora cuidar do Kavod, Lichvod Gvirto, Lo Ratzah Leutzion Yadá. Pelo Kavod, pela honra que ele tinha pelos patrões, ele não queria tirar isso das mãos, a roupa dele das mãos dela. Ou seja, o interesse dele veio em segundo lugar. Yosef tinha um Toar HaMaasim. Toar HaMaasim, os atos dele eram super puros. Em primeiro lugar, eu vou fazer o que é certo. Depois eu vou olhar para os meus interesses. Mais uma história sobre Yosef. Yosef está 2 anos no Bor, no poço, na cadeia, num lugar sujo, sem cortar o cabelo. Ele está sujo, sem tomar banho, num lugar bem sujo, na cadeia, no Bor, no poço. Parou, escuta que Yosef sabe decifrar sonhos, ele tira o Yosef da cadeia. Está escrito, primeira coisa que Yosef ele faz, vai egalar, vai echalev simlotav. Ele cortou o cabelo e trocou de roupa. E aí ele veio para o rei do Egito, para Paró. Explica Urashi por que ele fez isso. Ele estava num poço, Kemin Gumá, ele podia ir até o rei do Egito de imediato. Ninguém pediu para ele trocar de roupa, ninguém pediu para ele cortar o cabelo. Por que ele fez isso? Fala Urashi lichvod malchut. Ele fez isso, você não pode chegar num rei dessa maneira. Pelo respeito que ele tinha pelo reinado, pelo Melech, assim que ele fez. Ou seja, de novo, Yosef, imagino, uma pessoa que está na prisão já há muitos anos, certo? E ficou mais 2 anos além do que precisava ficar. Yosef deveria ir correndo para o Paró, decifrar o sonho, o Paró ia fazer dele o rei. Yosef deveria estar com um certo meta, com uma certa tensão, o que vai acontecer? Mas ele coloca o interesse dele em segundo lugar. Tem aqui Kvod Malchut. O que é certo fazer? Primeiro eu vou me arrumar. Não é assim que se encontra com o rei. Depois o interesse particular dele, quer dizer, ele coloca o interesse dele em segundo plano. Ele nem olha para o interesse dele. Ele faz o que é certo fazer. Toar HaMaasim, a pureza das ações. Certo? O mesmo Yosef, que ele sabe pediu calcular até onde eu posso me esforçar e o que já eu preciso livtoach ba'Hashem. Ele é muito puro em seus atos, ele é muito puro em suas ações. Muito, muito puro. Mais uma história que nós vemos a pureza de Yosef. Yosef, quando já é rei do Egito em nossa paraxá, aí chegamos em nossa paraxá. Yosef, ele fala para Yaakov Avinu, Yaakov, eu preciso trazer você para a terra de Mitzrayim, para Eretz Mitzrayim, para sustentar você aqui. Se você ficar na terra de Israel, pentivaresh até o veitcha, você vai ficar pobre aí. Você não vai ter o que comer, você não vai ter o que beber. Então eu peço para vocês, venham até aqui. Pergunta o Ramban em nossa paraxá. Por que Yosef não mandou comida para Yaakov, para Eretz Israel? Por que ele precisou trazer Yaakov para a terra do... Yosef é o Melech de Mitzrayim. Ele é o rei do Egito. Paró confia nele 100%. Confiança total. Yosef poderia muito bem, de uma maneira muito fácil, mandar caminhões e caminhões e caminhões de comida para Eretz Israel. E não trazer o pai dele com toda a família, com todos os filhos e netos para o Egito. Porque ele prefere leatria, fazer o pai dele sair de Israel, com toda a família, com todo o Pekalech, vir morar em Mitzrayim. Por que ele faz isso? Porque ele não manda... Tá certo que a gente sabe que tem aqui um plano divino de escravizar o povo de Israel na terra de Mitzrayim por muitos anos, para depois ter Yetziat Mitzrayim. Mas Yosef, vamos perguntar para Yosef, por que Yosef não manda comida para Yaakov? Por que ele manda trazer Yaakov com toda a família, tanto esforço para o Egito, certo? Responde o Ramban algo fantástico. Fala o Ramban, o motivo é, Yosef não quer criar nenhum tipo de desconfiança sobre ele. Olha o quanto são puros os seus atos. Yosef prefere fazer o pai dele, toda a família se esforçar a trazer eles para o Egito,
Porque ele não quer que comece um zum, que comecem a falar, Yosef está levando comida para a terra de Israel, provavelmente ele está subfaturando, provavelmente ele está levando mais do que os pais e os irmãos precisam, ele está levando para vender lá, para fazer lá um pé de meia, para daqui a pouco ele próprio vai voltar para lá. Yosef não quer. Yosef traz todos para a terra do Egito. Toar Maasim. Ele é tão puro em seus atos. Olha no que ele pensa, certo? Olha no que ele pensa. E mais ainda, fala o Ramban em nossa Parashat Vaigash. Yosef, ele fala para Yaakov, Yosef recebe uma ordem de Paró. Ve'atatzu veitas otasu. Yosef recebe uma ordem de Paró. Depois que Yaakov Avinu já chegou na terra do Egito, depois que Yaakov Avinu já veio para lá com toda a família, Paró ordena a Yosef: pegue a galot, letapeichem, ulenesheichem, pegue tudo, quer dizer, desculpa, antes de Jacob vir chegar, Paró ordena para ele, pegue a galot, pegue carruagens, com comida, com tudo, e vão buscar o pai de vocês e tragam o pai de vocês para cá, certo? Por que Paró deu para ele uma ordem? Paró podia pedir para ele, Paró deu para ele, Paró dá para ele uma ordem para ele ir para o Egito para trazer o pai dele. Para ele ir e mandar comida por enquanto, mandar tudo de bom, para trazer. Porque ele ordena. Fala o Ramban, Paró ordenou porque ele sabia que Yosef não vai fazer isso sozinho. Ele sabia que Yosef é tão puro em suas ações que ele não vai fazer nada sem o rei ordenar, certo? Ele não vai colocar a mão no tesouro do rei, mesmo que Yosef comanda tudo. Paró não sabe de nada. Paró, ele não precisa saber, ele não quer receber relatórios. Mas ele sabia que se ele não vai ordenar o Yosef a mandar comida para o pai, Yosef não vai mandar. De tão puro que eram as ações, os atos de Yosef Atzadik. Na verdade, essa pureza de Yosef, que ele sempre colocava o interesse dele em segundo plano, certo? A gente vê, Yosef, ele tinha vadá interesse em mandar para o pai dele comida para Eretz Israel. Ele vadá tinha interesse em não perguntar para Paró e mandar logo para o pai. Mas Yosef, Paró sabia, era muito claro, os interesses de Yosef, eles nunca vêm à tona. Yosef primeiro faz o que é certo fazer. Ele não vai colocar a mão na riqueza de Paró, mesmo que ele tenha um interesse muito, muito forte, particular, familiar. Na verdade, essas midot de Yosef Atzadik, elas não começam com Yosef Atzadik. Yosef Atzadik aprende isso dos seus pais, Yaakov e Rachel. Yaakov e Rachel, eles também têm Toar Maasim. Consta em Parashat Vayetze que Leá, a esposa de Yaakov, não a mãe de Yosef, Leá, a irmã de Rachel, Yaakov Avinu a odiava. Vateire Hashem kisenua Leá. Deus viu que Leá era odiada. Yaakov Avinu odiava Leá? É bonito falar uma coisa dessas. Ele gostava menos dela, gostava mais de Rachel. Ódio? Por que ódio? Assim pergunta o Ramban. Responde o Ramban que Yaakov Avinu, ele tinha um certo ódio, vamos chamar assim, por Leá, pelo fato que Leá enganou Rachel. Leá enganou Rachel, por isso ele tinha um certo ódio. Depois ele viu que a Kadosh Baruch Hu trouxe filhos para Leá, significa que Hashem quer esse casamento, então ele continuou com Leá. Mas ele queria se divorciar de Leá. Por quê? Porque ele não conseguia aguentar ver que Leá enganou Rachel. Agora, por que Leá fez isso? Leá fez isso porque ela também queria se casar com um tzadik, ela fez isso Leshem Shamayim, ela fez isso em nome de Hashem, ela não fez isso pelo bem dela, pelo interesse dela, mas Yaakov Avinu, no ponto de vista dele, ele tinha uma certa, não é um ódio forte, ele tinha uma pequena falta de amor, vamos chamar assim, por Leá, pelo fato que ela enganou Rachel, ele não conseguia ver que ela enganou Rachel, assim fala o Ramban. Olhem só, fala o Rav Simcha Zissel Broida de novo, Rosh Yeshivat Hebron. Yaakov Avinu não odiava Leá, odiava entre aspas, não deixava de gostar de Leá, porque ela enganou a ele. O interesse dele não está em jogo. Ele não gostava dela porque ela enganou Rachel. Assim fala o Ramban, em nome do Midrash. Sheira'a Yaakov masim sherimta Leá be'achotá. Depois que Yaakov Avinu viu que Leá enganou a sua irmã, Natan datou legarshá, aí ele quis se divorciar dela, aí ele começou a não gostar dela. Ou seja, ela enganou ele em primeiro lugar.
Não, o interesse dele não está em jogo, ele não olha para o interesse particular dele. E sim, o que atrapalha para ele é que ela enganou Rachel. Depois ele entendeu que ele precisa ficar com ela. E Kamuvan, Rachel Imeinu, Rachel, a mãe de Yosef, ela ficou quieta, ficou calada para não envergonhar a sua irmã Leá. Deu para ela os sinais que ela tinha combinado com Yaakov. Yaakov sabia que Lavan era um ladrão, era um enganador. Ela deu os sinais para a irmã para não envergonhar a irmã. Ou seja, o interesse particular dela vai lá para baixo. Ela não tem interesses particulares. Ela quer fazer o que é certo, fazer o que é bom. Toar Amaasim. Ou seja, Yosef Atzadik, a pureza de suas ações, ele recebeu isso como herança já de Yaakov e de Rachel. Nós vemos em nossa paraxá mais um ponto fantástico sobre Yosef. Está escrito no Pasuk que quando Yaakov Avinu desceu para o Egito e chegou lá, Yosef então foi se encontrar com Yaakov depois de 22 anos que ele não vê o pai. Está escrito no Pasuk uma linguagem difícil. Está escrito, Vayeirá Eilav, Yosef apareceu para Yaakov. Está escrito, Yosef, ele preparou a sua carruagem para subir, para se encontrar com Israel, o seu pai. Vayeirá Eilav. E aí ele apareceu para ele, e aí ele caiu sobre o seu ombro, sobre o seu pescoço e começou a chorar. Pergunta Urashi, o que significa que Yosef apareceu para Yaakov? Ele viu Yaakov, foi se encontrar, apareceu para ele. Então fala Urashi, Yosef nirá el aviv. Yosef, a intenção dele foi aparecer para o seu pai. Ele não foi ver o seu pai, ele foi aparecer, ele foi para que o pai dele veja ele. Ele foi aparecer, para ser visto pelo seu pai. Que jogo de palavras são esses? Explica o Rav Chaim Shmulevitz, Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha Rosh Yeshivat Mir. Explica o Rav Chaim Shmulevitz em seu livro Sichot Mussar. Yosef, depois de 22 anos, com certeza, o coração dele está batendo super forte. O que ele quer? Ele quer ver o pai dele. A vontade particular dele é ver o pai dele, que já faz 22 anos que ele não vê. Essa é a vontade dele. Ele tem a vontade particular, interesse particular de ver o pai. Porém, Yosef, ele tem Tohar Amidot. Yosef tem Tohar Amaasim, ele tem pureza em suas ações. Yosef, ele se prepara para que, quando ele for encontrar com Yaakov Avinu, que a intenção dele seja não de ver o pai dele, mas sim que o pai dele veja ele e que o pai dele se alegra com ele. Ou seja, Yosef, ele fez uma preparação nas virtudes dele, no interior dele, falando, olha, tá certo que eu quero ver o meu pai, mas mais do que eu quero ver o meu pai, mais do meu interesse particular, eu quero me concentrar para que eu consiga cumprir a mitzvah de alegrar o meu pai, de que ele me veja. Ou seja, a minha intenção número 1 é que o meu pai me veja e se alegre comigo antes de eu me alegrar com ele. Fala o Rav Chaim Shmulevitz, olha o nível de Taharat Alev, da pureza do coração de Yosef, da pureza das ações dele, que ele consegue diferenciar entre o interesse particular dele de ver o pai que há 22 anos ele não vê, mas na verdade o que ele está pensando agora é em alegrar o pai dele. Fala o Rabi Yehuda Leib Hassman, que era Mashgiach na Yeshiva de Hebron, ele fala o seguinte, todas as ações que a pessoa faz, isso aqui agora a gente pode aprender para a nossa vida particular, todas as ações que a pessoa faz, ela tem um menia, ela tem um motor por dentro, ela tem algo, certo? Uma psicologia por detrás que leva a pessoa a fazer. Tem alguma coisa que sai do coração e que leva a pessoa a fazer aquilo com as suas mãos. Todas as ações que nós fazemos, elas têm algo interno, algo no interior, que acabam levando a gente a fazer. A nossa tchuvá não deve ser somente nas nossas ações, fala Rabi Yehuda Leib Hassman, e sim deve ser no nosso coração. Porque muitas vezes, muitas ações que nós fazemos, a priori são ações boas, mas o lugar de onde elas vêm não são tão bons assim. Ou seja, o motor que leva a gente a fazer aquelas boas ações são coisas não tão boas. São lugares em nossa alma que não são dos melhores. É pelo nosso kavod, pela nossa honra, pelo nosso dinheiro, é pelo nosso interesse. Ou seja, a pessoa, fala do Rabi Yehuda Leib Hassman, ele deve se analisar muito bem. Ele deve, muitas vezes, começar a fazer as coisas pelo bem das coisas. Porque é importante fazer
pelo nome de Hashem, e não somente pensar no bem particular dele. A tshuva não está nas ações. A tshuva muitas vezes está no coração. E a mesma ação, muitas vezes, ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Depende daquilo que está por detrás. A mesma ação. Olhem só, pessoal. A Gemara em Masechet Nedarim e a Gemara em Masechet Ktuvot. Nedarim, página 50, Daf Nun Amud Aleph, e Masechet Ktuvot, Daf Samech Bet, página 62, Amud Bet. Ela conta a mesma história. A mesma história, a famosa história da esposa de Rabi Akiva. A esposa de Rabi Akiva está sentada, já está 12 anos sem ver o marido. E tem aquela pessoa que chega para falar com ela, e justo Rabi Akiva está na janela, e ela fala, Rachel, a esposa de Rabi Akiva se chamava Rachel, Rachel, você está já há tantos anos casada, e Rabi Akiva não está aqui com você. Você é uma almaná na vida dele, você é uma viúva na vida do seu marido. Assim aquela pessoa falou para Rachel. E Rabi Akiva, e ela fala, olha, se eu pudesse, eu falava para ele ficar mais 12 anos. E Rabi Akiva escuta isso, dá meia volta e vai mais 12 anos, fica 24 anos na Yeshiva, ele faz 24 mil alunos. A mesma história aparece em dois lugares. Masechet Nedarim Daf Nun, Masechet Ktuvot Daf Samech Beit, mas tem uma diferença drástica. Na Gemara em Masechet Nedarim está escrito que a pessoa que veio falar com Rachel, a pessoa que veio se encontrar com Rachel e falar para ela daquele problema que o marido dela não vê ela já há 12 anos, ela é uma viúva na vida do marido, a Gemara chama aquela pessoa de Rashá. Ele é um Rashá, certo? E ele fala para ela, o seu pai fez bem em te deserdar, que história é essa? Você fica 12 anos sem o seu marido, o seu pai fez muito bem em te deserdar. A Gemara olha para aquela pessoa como um Rashá. A Gemara em Masechet Ktuvot conta a mesma história, mas ela olha para aquela pessoa como um Saba, como um senhor, um vovô, um senhor de idade que veio. Qual é a diferença? Porque aqui a Gemara chama ele de um Rashá e aqui a Gemara chama ele de um Saba, um senhor de idade. E a Gemara elimina aquilo que ele fala, seu pai fez bem em te deserdar. Explica de novo Rav Simcha Zissel Broide. Chazal aqui estão discutindo qual foi a intenção da pessoa. A pessoa foi até Rachel falar para ela, você é uma viúva na vida do seu marido. Só que a Gemara em Nedarim olhou para a pessoa como um rachá, porque entendeu que o menia, o motor, aquilo que está levando ele a falar aquelas palavras para ela é uma coisa ruim, vem de um lugar ruim da alma. Ele quer falar, ele quer rebaixar ela. Ele quer mostrar para ela que ela está errada, ele quer mostrar para ela que ela mereceu o castigo, ele quer rebaixar ela. Chamam ele de um rachá. A Gemara em Masechet Ktuvot olhou para aquela pessoa de uma outra maneira. Olhou que a intenção dele foi boa. Foi falar para ela, Rachel, talvez você precisa se divorciar de Rabi Akiva. Você não pode ser uma viúva na vida do seu marido. Você precisa continuar a sua vida. A intenção dele, a Gemara em Masechet Ktuvot, olha, entende que foi uma intenção boa. Então chamam ele de Saba. Não chamam a mesma ação. Depende qual é a intenção. Se a gente olha que a intenção é rebaixar, então o cara é um rachá. Mas se a intenção é falar para ela, olha, Rachel, talvez valha a pena você pensar, se divorciar, porque você é uma viúva na vida do seu marido, continua a sua vida. Se a intenção era essa, então a gente olha para ele como um Saba, como um senhor, não como um rachá. Tudo depende da intenção da pessoa. Ou seja, quando nós fazemos tshuva, não é só tshuva tamassim. Não é agora eu vou começar a melhorar, fazer as coisas certas, 3 tefilot bebinyan, tefilin, shabbat, taharat alev. Fazer tshuva, por que eu estou fazendo as coisas? Será que isso vem de um lugar bom? Ou será que isso vem de um lugar não tão bom? A Gemara, em Masechet Kiddushin, em outros lugares também, ela fala, olha, Yesharim darchei Hashem, Tzadikim yelchu bam, Uposhim ikashlu bam. Os caminhos de Hashem são caminhos Yesharim, são caminhos retos. Porém, os tzadikim andam nesses caminhos e eles vão ter sucesso, e os poshim, os pervertidos, vão andar nesses caminhos, nos mesmos caminhos, e eles vão acabar caindo, vão acabar tropeçando. Assim fala a Gemara em Masechet Nazir. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? É o mesmo caminho? Como pode ser que no mesmo caminho vai andar um tzadik
e no mesmo caminho vai andar um poshea, o tzadik vai ter sucesso e o poshea vai cair. Então a Gemara dá um exemplo de duas pessoas que fazem um Korban Pesach. Um faz o Korban Pesach Leshem Mitzvah, e ele come da maneira certa. E o outro fez o Korban Pesach só para comer, para se satisfazer. O cara já comeu no Seder, já está todo cheio. E ele come o mesmo Korban, mas ele come com nojo, sem vontade. O cara já comeu tanto na noite do Seder que ele nem consegue mais comer o Korban Pesach. Os dois comeram o mesmo Korban. Só que um é um tzadik. Ele soube que ele não pode comer muito na noite do Seder. Ele colocou o interesse particular dele em segundo lugar. Eu quero agora fazer a mitzvah de comer o Korban Pesach da maneira correta. O outro ficou pensando no estômago dele, comendo matzá, comendo carne, comendo outras carnes. Quando chegou na hora do Korban Pesach, que é a última coisa, ele já não aguenta mais. Ele comeu o mesmo Korban, mas comeu com nojo. Ele fez a mesma ação, mas veio ele colocou os interesses dele antes. A Gemara em Kiddushin, da Flamedale, fala, tem duas pessoas que cumprem Kibud Avaim. Só que um cumpre Kibud Avaim e vai ter Olam Haba por causa disso, vai ter recompensa. O outro cumpre Kibud Avaim, só que ele vai ser castigado com o Kibud Avaim que ele faz. A Gemara fala, olha, até mais ainda. Tem pessoas que dão para o pai deles, para os pais, comerem salmão. Tá? A Gemara traz um tipo de frango super. Dão caviar e salmão para os pais e vão ser castigados por isso. E tem pessoas que pegam o pai, pegam a mãe e colocam para trabalhar no moinho, para moer trigo, e vão ter Olam Haba, vão receber recompensa. Como pode ser? Depende de como você faz. Depende de qual que é a tua intenção. Se você dá para os seus pais, faz Kibud Avaim, dá para eles salmão, caviar, mas dá com cara feia, come aí e fica quieto. Geinom. Mas uma pessoa que coloca os pais para moer trigo, mas ele faz isso com as melhores das intenções, para dar sustento para os pais ou coisa do gênero, então essa pessoa, no final das contas, ele vai ter Olam Haba. Ele vai ter Olam Haba, porque tudo depende das intenções das pessoas. Muitas vezes nós fazemos coisas e a gente não sabe de onde isso vem. De que lugar isso vem da nossa alma? Na verdade, muitas vezes a gente tem que parar para pensar, será que eu estou fazendo isso pelo meu interesse particular? Ou será que eu estou fazendo isso Leshem Shamayim? Por causa da Torá? Por causa de Hashem? Por causa da Torá? Qual que é o motivo? O que está me levando a fazer isso? Rav Chaim Friedlander, com isso eu vou terminar, ele escreve no livro dele, Siftei Chaim, que alguém contou para ele que fez uma pesquisa, um cara que trabalhava com hipnose, hipnotizava pessoas, e ele hipnotizou uma pessoa e falou para a pessoa, olha, no meio da hipnose, ele falou, amanhã, às 3 horas da tarde, não importa no lugar onde você vai estar, você vai se levantar às 3 horas da tarde e você vai abrir a janela do quarto onde você vai estar. Hipnotizou a pessoa, falou isso para a pessoa, tirou a pessoa da hipnose. No dia seguinte, 3 horas da tarde, isso aqui foi um teste, história verídica, o cara estava 3 horas da tarde no meio de uma reunião, lá no quarto tinha uma janela, ele se levantou, foi lá e abriu a janela. Aí as pessoas que sabiam da pesquisa perguntaram para ele, por que você abriu a janela? Ele falou, tô com frio, estava suando, abri a janela para entrar um vento. Mas nós sabemos que ele abriu a janela por causa da hipnose. Falou Rav Chaim Friedlander. Às vezes as pessoas fazem ações e eles nem sabem os motivos do que eles estão fazendo. Fazem por isso, fazem por A, fazem por B, fazem por C. Toda ação que nós fazemos, ela tem algo por detrás. A nossa função é tentar aprender de Yosef Atzadik, deixar os nossos interesses de lado. Não pensar no nosso bem, eu estou fazendo a mitzvah para que olhem para mim, para me orgulhar, para mostrar quem eu sou. Estou fazendo a tzedakah para colocar o nome. Deixar os nossos interesses um pouco de lado. Tentar purificar as nossas midot, as nossas virtudes. Porque as nossas virtudes, elas são a base, elas são a origem de todas as nossas ações. Então, a nossa tchuvá, antes de fazer tchuvá nas ações, tá certo que as ações são super importantes, mas a gente tem que fazer tchuvá no nosso coração, nas nossas midot, que elas são a origem das nossas ações. Isso que Yosef Atzadik nos ensina na nossa parashá, nas parashiot anterior, Tohar Amidot, Tohar Amaasim, purificar, limpar as negiot e shiot, os interesses particulares, e procurar fazer as coisas Leshem Shamayim, da melhor maneira possível. A pessoa às vezes tem que parar para pensar, por que eu estou fazendo? Qual que é o motivo? O que está me levando a fazer? E automaticamente tentar, cada vez mais e mais, fazer as coisas Leshem Shamayim.
É isso, Parashat Vaigash, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom para todo mundo, Shabbat daqui 2 dias, mas já podemos na quarta noite, quinta-feira, já entrando na quinta, falar Shabbat Shalom. Tudo de bom, pessoal. Kol Tuv. Estão me ouvindo? Obrigada aí. Toda. Muito bom. Tchau, tchau. Kol Tuv. Obrigada, boa noite. Tchau, Boa noite.